Oi pessoal, a gente terminou a parte de mecânica dos fluidos, então a gente vai começar a estudar a termodinâmica. Eu peguei alguns conceitos. Quando eu comecei a dar fluidos para vocês, eu disse que era no comum a ordem ser o contrário, né, da termodinâmica primeiro, depois da fluidos. Então eu vou repetir alguns conceitos que eu peguei da termodinâmica e já passei para vocês em fluidos. Já viu o conceito das propriedades extensivas, intensivas e o conceito de sistema, volume de controle e tal. Então tá certo. A primeira coisa que eu vou falar aqui sobre termodinâmica é justamente como iniciou, como surgiu o estudo da termodinâmica. Tá? A termodinâmica ela surgiu da observação de que corpos quentes possuíam a capacidade de gerar trabalho. Ou seja, por exemplo, uma panela de pressão que consegue, por conta da pressão, né, por conta do aumento de temperatura e tem um aumento de pressão, ela consegue levantar o pino. O fato de levantar o pino, ela está realizando um trabalho. Né, isso ela está variando a energia potencial do pino. Então, é daí que surgiu a ideia de termodinâmica, né, do estudo de termodinâmica. E aí depois isso foi... o estudo da termodinâmica foi sendo aprofundado ao longo dos anos até a termodinâmica tem um estudo bem categorizado, né? Hoje em dia é um estudo estatístico, e aí ela influenciou muito a forma como a gente via o mundo e como os seus princípios foram utilizados, né? Então, um dos grandes impactos do estudo da termodinâmica foi justamente a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela foi responsável, né, por modificar a forma como o ser humano produzia, como o ser humano se deslocava. Então mudou, isso tudo teve impactos muito grandes na sociedade. Né? Impactou como a sociedade tinha noção de tempo, por exemplo. Se você conseguia se movimentar mais rápido por meio de trens a vapor, você, ao invés... É muito comum hoje em dia a gente falar a distância, não em termos de distância, em termos de tempo, né? Ah, quanto tempo é para ir de Riacho até Guanambi, por exemplo. A gente fala 1 hora e pouco, 1 hora e 10. Ao invés de falar a quilometragem, né? Ah, é de carro, né? Então a gente fala, são 110 quilômetros. Ah, não, gente, é 1 hora e 10 de carro. Ao invés de falar justamente, se bem que antigamente também tinha esse conceito de tempo, mas justamente é para evidenciar o quanto o tempo é importante, né? E quanto isso se relativizou depois da Revolução Industrial. E também permitiu a relação trabalho, empregado e patrão mudou muito depois da Revolução Industrial, a forma como se produzia, a visão de produção, né? Depois você vê tem diversas revoluções industriais, né? A 1, a 2, a 3. É isso. E aí o que é a termodinâmica para a ciência atualmente? É o estudo das transformações de energia. Essa palavra dinâmica, ela vem justamente da ideia de movimento. Então é como a energia se transforma em um tipo para outro. Então é muito comum, é uma das formas mais comuns de energia que a gente estuda na termodinâmica é o calor. Como esse calor ele se transforma em outros tipos de energia, né? Energia potencial, energia cinética e por diante. Os conceitos são um pouco distintos na física e na engenharia, né? Mas isso não vem muito ao caso, não. A ideia só é que na engenharia a gente utiliza muito estudo na física e estuda muito o estudo das propriedades também dos materiais. E é interessante aqui para a gente no estudo da termodinâmica, que quando a gente fala de termodinâmica, a gente fala de energia, justamente das transformações de energia. E aí esses dois gráficos eles mostram o potencial para o crescimento, para um aumento da demanda de energia mundial. Né? Então esse gráfico da esquerda é um gráfico que é como se é um gráfico de população. Então é como se os países eles tivessem um tamanho proporcional à sua população. A gente sabe que os países mais populosos aí são a China e a Índia. Então eles ficam bem distorcidos aí no mapa. Eles se tornam tem uma área bem grande para ser proporcional justamente à população dos dois países. E a gente tem alguns países que têm uma população, uma densidade populacional bem baixa, né? Tipo a Rússia, e aí ela fica espremidinha aqui em cima, né? E aí o gráfico da direita é justamente
se os gráficos, se o tamanho do país, a área do país fosse proporcional ao consumo de energia. Então, os países do hemisfério norte consomem mais energia por questões de aquecimento, né? Mas para você ver que países que têm muita população também deveriam ter um consumo energético muito grande, proporcional a essa população. Pelo fato de países de terceiro mundo ou em desenvolvimento estarem crescendo, esse consumo de energia também é crescente. Se vocês forem perceber os gráficos dos países em desenvolvimento, né? China, Brasil, eles são gráficos de consumo crescente, né? Com o passar do tempo aí. Aqui também, mesmo se a gente falar de outras formas de geração de energia que não sejam as tradicionais ou as que não sejam as dos combustíveis fósseis, que é carvão, petróleo e gás, também a gente está falando de termodinâmica, então, ou termofluidodinâmica. Lembra que a gente está estudando aqui as duas áreas, né? Então, se você está falando de energia eólica, a gente tem um fluido em movimento. Então, entra o estudo de mecânica dos fluidos. Então, de uma forma ou outra, essa área, esse ramo aí da mecânica, ele é muito importante para o desenvolvimento do futuro também, né? Uma área que tende a crescer. Esse slide aqui mostra diversas outras máquinas e outros sistemas que fazem, que utilizam termodinâmica, né? E essa área de termofluidodinâmica e transferência de calor. Então tem aqui usinas térmicas, nucleares, combustíveis fósseis, biomassa. Então, vocês veem que biomassa já não é não é a usina tradicional, as três formas tradicionais de geração de energia, né? Já é um exemplo aqui do uso da termodinâmica em uma fonte energética que não é tradicional. Sistemas de propulsão, sistemas de combustão, sistemas criogênicos, aquecimento, ar-condicionado, já desses exemplos, né? Bomba de calor, a gente vai estudar bomba de calor mais para frente, refrigeração, máquinas térmicas e isso por diante, até aplicações do corpo, né? Ok. As escalas de temperatura aí. Então, a primeira propriedade termodinâmica que a gente vai trabalhar é a temperatura. A gente vai ver três propriedades com mais detalhe aí, né? Temperatura, pressão e volume, que são justamente as propriedades que são relacionadas, volume específico, que são relacionadas à nossa lei dos gases ideais. Então, a primeira que a gente vai ver aqui na ordem é a temperatura. E o que é a temperatura? O que é a propriedade de temperatura? A temperatura é justamente um grau, é uma medida do grau de agitação das moléculas do material, das partículas do material, dos átomos, moléculas ou partículas. Como assim? A gente conhece os três estados fundamentais da matéria. É isso? Gás, gasoso, líquido e sólido. E para uma substância que tem um comportamento padrão, a gente consegue passar de um estado para o outro aumentando a temperatura. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é dando mais energia para essa molécula e ela acaba assumindo um estado mais agitado. É o contrário aqui. Fiz tudo o contrário. De lá para cá. Então, a gente aumenta a temperatura. Então, o estado fica mais agitado. Por exemplo, no sólido, as partículas estão próximas, né? Vamos supor que aqui é um sólido bem organizado, aí, que tem as moléculas bem... os átomos bem próximos, aí, sei lá, bem estruturados. Então, esse sólido aí, as partículas estão próximas e elas apenas vibram, né? Vou colocar essas setinhas, essa indicação aí de que elas estão apenas vibrando. E aí, quando você fornece temperatura, essas partículas elas começam a ganhar movimento, que elas aumentam a energia. Então, no líquido existe um movimento controlado aí, mas bem mais livre que no sólido.
Já no gasoso, esse movimento é bem caótico e as moléculas elas estão bem dispersas. É isso. Existem diversas peculiaridades aí entre esses estados, né? Transformações de um estado para outro direto e assim por diante. Então vamos relembrar aí alguns detalhes disso daí. Então, por exemplo, se a gente tem os estados aqui sólido, a gente tem as transformações do estado gasoso para o líquido e do líquido para o gasoso. A transformação do gasoso para o líquido é o que a gente conhece como condensação. A transformação do líquido para o gasoso é o que a gente conhece como vaporização. A transformação do líquido para o sólido é o que a gente conhece como solidificação. E o inverso é o que a gente conhece como fusão. E a transformação direta do gasoso para o líquido, tanto do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, que a gente conhece como sublimação. A gente tem diversos tipos de vaporização, né? Evaporação, calefação, mas basicamente são essas aí. Então a gente tem, ainda falando de temperatura aqui, a gente tem diversas escalas para medir temperatura. A gente tem uma distinção entre as escalas que é conhecido como as escalas arbitrárias e as escalas absolutas. Que são as escalas arbitrárias? As escalas arbitrárias elas assumem valores negativos. Já as escalas absolutas elas não assumem valores negativos. Elas começam do zero e elas só têm valores acima de zero e positivos. Então, por exemplo, para a gente aqui no Brasil é muito comum a gente adotar a escala de graus Celsius, né? A escala Celsius. A escala Celsius é uma escala arbitrária, porque ela assume valores negativos, né? Por exemplo, no país frio a gente fala que tem uma temperatura de menos 20 graus Celsius, menos 10 graus Celsius. Então, essas temperaturas negativas existem para a escala Celsius. A escala que está relacionada com a escala Celsius e que não é arbitrária, a escala relativa é a escala Kelvin, né? Como que é definido esse zero absoluto aí? Esse zero absoluto é uma temperatura teórica em que as moléculas parariam de ter movimento. Então, essas moléculas que elas estariam estagnadas. E aí seria a temperatura zero Kelvin. Isso. É uma temperatura teórica e ela pode ser definida, ela foi definida, né, por diversas extrapolações aí das leis de Carnot e diversas outras leis da termodinâmica. Então, a gente vai ver isso depois, quando a gente for falar de mais pra frente, segunda lei da termodinâmica e entropia. E aí existe uma conversão entre as escalas de temperatura, né? A conversão que a gente vai mais utilizar é a conversão de Celsius para Kelvin. Porque nas fórmulas, a maioria das fórmulas que a gente vai utilizar, a gente não vai poder utilizar a temperatura em Celsius. A gente vai ter que utilizar a temperatura em Kelvin. Então, para transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, é só somar 273.
que é justamente esse valor aqui. Esse valor está bem preciso, geralmente a gente usa só 273. É uma transformação bem simples, né? E é justamente o zero absoluto, né? Só você diminuir 273 aí. Então essa relação aí é bem fácil. E aí tem uma conversão também que é bem comum nos problemas de física e para quem viaja, que é transformar Celsius para Fahrenheit. A gente vai ver essa transformação. Então, lembra que a escala Celsius é uma escala arbitrária. E a escala Kelvin é uma escala absoluta. E aí a escala Fahrenheit é a escala arbitrária que é utilizada nos países como Estados Unidos e outros países aí do hemisfério norte, né? E a escala absoluta relacionada, que tem a mesma variação aí para a escala Fahrenheit, é a escala Rankine, CR aqui. Um outro detalhe que eu esqueci de falar sobre a Celsius e a Kelvin é que a variação de 1 grau Celsius é uma variação de 1 Kelvin. É a mesma variação. Então, você variar 1 grau Celsius é a mesma coisa que você variar 1 Kelvin. A variação nas duas escalas é a mesma. Então, as fórmulas que você pode trabalhar com Celsius são justamente as fórmulas que você trabalha com diferença de temperatura. Eu já falei um pouquinho desse zero absoluto, a gente vai ver com mais detalhes quando a gente for falar da segunda lei, né? Então, como é que encontra essa fórmula aqui, né? Transformação de Celsius para Fahrenheit. Aí, se você tem a temperatura em Fahrenheit, como faz para saber em Celsius? Esse conceito é um conceito que a gente vai utilizar aqui, o conceito de interpolação, né? Que a gente vai utilizar para a temperatura, mas esse conceito ele vale para diversas outras ideias que a gente vai utilizar aqui em termodinâmica, que a gente vai utilizar bastante. O que é esse conceito de interpolação? Então vamos primeiro ver aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nessa forma. Então vamos supor que a gente tem essa escala, essa reta aqui, que é uma reta de temperatura em Celsius. E a gente tem a reta que é a temperatura em Fahrenheit. E a gente tem que saber quais são as temperaturas, para a gente converter de uma para outra, a gente tem que saber quais são as temperaturas equivalentes aí, relacionadas. A escala Celsius ela foi definida como? Quem definiu a escala Celsius, ele chamou a temperatura que a água congela de 0 graus Celsius. E a temperatura em que essa água vaporiza de 100 na pressão atmosférica. Já na escala Fahrenheit, essa temperatura em que a água congela é de 32 graus Fahrenheit. E a temperatura que ela vaporiza é de 212. Então, a gente quer um valor aqui no meio, né? E a gente vai chamar esse valor aqui de genérico, temperatura em graus Celsius. Mesma coisa para o valor genérico aqui relacionado em Fahrenheit. Ok? E aí a gente vai estudar as variações. Essa variação maior, ela está relacionada para duas escalas. Então, vai ficar assim. A temperatura a variação esse delta aqui sobre a variação maior, a variação menor é proporcional para outra variação menor em Fahrenheit. Assim como a variação maior, 100 menos 0, é proporcional à variação maior da escala Fahrenheit. Então essa fórmulazinha aí ela vai ficar como, né? Temperatura em graus Celsius. Lembra que a gente quer a temperatura em graus Celsius em função da temperatura em Fahrenheit. Então, isso sobre 100 é igual a temperatura em Fahrenheit sobre menos 32 sobre 180. Então a gente pode passar esse 100 para o outro lado, né? Vai ficar
E aí, simplificando, mesma coisa, tem diversas formas de apresentação dessa fórmula. Vou colocar na mesma forma aqui, então vai ficar assim, né? Temperatura em Fahrenheit, menos 32, e aí simplificando, dividindo 180 por 100, vai ficar 1,8. Então essa é a fórmula. Então esse formato aqui que eu mostrei para vocês é como se fosse uma regra de 3, né? Você falar que o comportamento desse é linear, o comportamento da escala Celsius com relação a Fahrenheit. Esse aqui é a mesma coisa que semelhança de triângulos, ou então que coeficiente angular da reta, né? Então, o que a gente tem aqui a temperatura em Celsius e a gente tem aqui a temperatura em Fahrenheit. Então, a gente vai ter aqui, na escala Celsius, a gente vai ter 0. Na escala Fahrenheit, a gente vai ter 32. Na escala Celsius, a gente vai ter 100. E na escala Fahrenheit, a gente vai ter 212. Então, a gente tem essa reta aqui, que relaciona as duas funções, né? As duas variáveis. E aí a gente vai ter aqui uma temperatura em Celsius que está relacionada a uma temperatura em Fahrenheit. Foi a mesma coisa que a gente fez, só que ao invés de fazer duas retas paralelas, a gente está fazendo no formato de um gráfico. Então a gente vai fazer as duas variações grandes, que é essa variação aqui e essa variação, proporcional a essa variação e essa variação. Então foi isso que a gente fez aqui. Okay. A gente está falando que o coeficiente angular da reta aí é o mesmo, né? Certo. A gente tem diversas fórmulas para converter entre as diversas temperaturas, né? Então, se a gente quiser, por exemplo, passar de Fahrenheit para Kelvin, Rankine para Kelvin, de Fahrenheit para Rankine, tem todas essas fórmulas aí. Eu já falei que as que a gente vai mais utilizar vai ser a de Celsius para Kelvin, né? E de Fahrenheit para Celsius. São as mais que a gente vai mais utilizar. Mas se você souber esses dados aqui, né? 0, 100, 32, 212, você consegue converter para qualquer uma. Aí. Certo? Então a próxima propriedade que a gente vai falar aí vai ser a pressão. Então, o que é a pressão, né? Vocês têm esse conceito lá da física, a pressão, a formulazinha dela é definida como a força exercida perpendicularmente a uma área, né? A gente fala assim, então, essa normal, a fronteira. Então, vamos supor que a gente tem o nosso pistão-cilindro, nosso clássico exemplo, pistão-cilindro, são 3 fronteiras fixas e uma móvel. Se a gente exerce uma força aqui, ó, normal à área, né? Essa força está perpendicular à área, aí, 90 graus aí, né? A força normal à área, então, ela vai exercer uma pressão aqui, nesse componente. Então, para a gente saber essa pressão, é só a gente pegar essa força e dividir pela área da seção. Ok? A gente consegue achar a pressão. Lembra que lá era diferente de fluidos, porque era uma força tangencial. E a gente tinha uma força de tensão de cisalhamento. Não é isso? E também a gente tem o conceito de tensão. Então a fórmula ela é válida para 3 conceitos. Então a gente está pegando aqui a área normal, a força na área normal, a superfície e a fronteira. A gente vai definir aqui agora um conceito muito importante, que é o conceito de pressão manométrica e pressão absoluta. Então a pressão que alguma coisa realmente está é o que a gente conhece como uma pressão absoluta. Então você falar, se você quer realmente medir a pressão real que algum componente está, a gente fala que aquela pressão é a pressão absoluta. O que é então a pressão manométrica? A pressão manométrica é quando você desconta a pressão atmosférica. Por que é interessante para a gente descontar a pressão atmosférica? Todos nós, tudo que a gente está aqui na atmosfera terrestre está submetido à pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica aí, ela
eu gosto de falar, né, eu faço simplificação, que ela é o peso que essa camada de ar toda tem acima da gente e faz sobre a gente. Então, como tem muito ar em cima da gente, a gente sofre uma pressão por conta dessa quantidade de ar que tem acima da gente. E a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela tem um valor que varia dependendo aí de onde você está no planeta, mas a gente usa geralmente 10 a quinta 100 kPa ou 10 a quinta Pascal. Aí, se a gente converter, não, ou 0,1 megapascal. Tanto faz. Você falou da pressão atmosférica. Então, como tudo aqui pra gente no cotidiano está submetido à pressão atmosférica, a gente costuma utilizar a diferença de temperatura, de pressão, o que a gente está acima da pressão atmosférica. Então, quando a gente desconta a pressão, a gente está falando da pressão manométrica. Então, então eu estava passando card de som aqui, aí eu tive que desligar. Eu estava falando de pressão manométrica, né? Então, essa pressão além da pressão atmosférica. E é uma pressão diferencial, né? É só você descontar a pressão atmosférica da pressão absoluta. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma pressão absoluta vamos supor, de 200 kPa, como que eu faço para reproduzir essa pressão, para transformar essa pressão em pressão manométrica? É só diminuir 100 kPa. Então vai ficar 200 menos 100. O que era 100 kPa? Então vamos colocar 300 só para ficar diferente, né? Para ficar 200, 100, 100. Então se eu tinha de 300, então vai ficar 200 kPa. Lembra que 100 kPa é justamente o valor da pressão atmosférica, o valor usual aí para a gente utilizar para a pressão atmosférica. Pascal é a unidade mais comum do SI, né? Se você pegar essa fórmula aqui, força dada em newtons no SI e área dada em metros quadrados. Então, 1 Pascal é justamente newtons por metro quadrado. Só que existem diversas outras unidades para pressão. Outras bastante comuns são libra por polegada quadrada, que é conhecido como PSI. Atmosfera, bar também é muito utilizado quando a gente está falando de pressão atmosférica. Quilograma-força por centímetro quadrado. E aí tem uma tabela aqui que a gente tem as conversões, né? Quando a gente fala de libra, quando você vai calibrar o pneu, por exemplo, você fala libra. Libra você está falando justamente de libra-força por polegada quadrada, que é PSI. Ok? Então, a aula está dando já 40 minutos, eu vou postar poucas aulas, né? Agora eu vou tentar fazer 2 aulas por semana para vocês irem acompanhando aos poucos do que uma aula maçante de muitas horas. Então, eu vou parar por aqui e aí vou postar outra aula que vai ser a continuação dessa.